E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa com as aplicações de integrais, especificamente para volumes de sólidos de revolução. Se liga, o nosso quarto exemplo agora chegando bonitinho para a gente trabalhar e ele é bem interessante. A aula vai ser um pouquinho maior porque é um exemplo que vamos detalhar, vamos ao GeoGebra, enfim. Se liga, seja a cicloide de equações paramétricas, já ouvimos falar dessa palavra quando estudamos equações paramétricas, especificamente para o cálculo de áreas e depois comprimento de arco. Então, retornando à ideia das nossas equações queridas paramétricas, eu dei a equação da cicloide, tal que as expressões de x e y em função de t são essas, x é menos 2 vezes t menos seno de t, e y é menos 3 mais 2 cosseno de t, tal que esse t pertence ao intervalo de 0 a 2π. Aí eu peço, a partir dessa informação inicial, que você esboce a curva, e esse esboço nós vamos fazer com suporte na tecnologia GeoGebra. A gente vai lá e vai trazer o esboço. Depois desse esboço, seja R a região do plano limitada por essa cicloide que você vai considerar e pela reta y igual a menos 1. Determine uma expressão em integrais, você não vai precisar calcular a integral, só vai indicar. O volume vai ser calculado com essa expressão, que represente o volume do sólido obtido pela rotação dessa região R, que é a minha cicloide, limitada pela reta y igual a menos 1, em torno do eixo x. No item C, considere a mesma região R, ou seja, a cicloide, limitada pela reta y igual a menos 1, e considere isso para representar o volume do sólido obtido com a rotação dessa região, agora em torno da reta x igual a 1. Resumindo, a gente vai traçar a cicloide, vai considerar a reta y igual a menos 1, vai enxergar uma região R, essa região R será rotacionada no item B em torno do eixo x, e essa região R também será rotacionada no item C, agora em torno da reta x igual a menos 1, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ao GeoGebra, fazer o esboço da curva e também já vou fazer a rotação em torno do eixo x, se eu considerar essa curva e também a reta y igual a menos 1. Que aí a gente já enxerga o sólido, já mete mão e indicar a expressão para calcular o volume desse sólido. Depois a gente retorna aqui para o quadro, resolve o item B, porque o item A já vai estar resolvido, só vou trazer o desenho para cá. E volta para o GeoGebra, rotaciona a região de novo, construída, só que agora em torno da reta x igual a 1, retorna e faz a expressão do volume, finalmente terminando nossa querida aula. Então ela é um pouco grandinha, mas vai ser bem interessante e rica, tá? Vamos lá no GeoGebra. E aí, pessoal, vamos primeiro traçar a curva dada na questão, a curva paramétrica, e delimitar a região considerando também a reta dada y igual a menos 1. Vamos lá. Eu trouxe apenas o plano 2D, porque isso nos basta apenas para conhecer a região plana a ser rotacionada. Para construir a curva em coordenadas paramétricas, basta considerar o comando curva, o primeiro, né? Eu só preciso de duas expressões. Vou até apagar já uma dessas expressões. Eu poderia pegar o segundo. Aquele segundo é para o espaço. São curvas paramétricas no espaço. Enfim, a primeira expressão refere-se à variável x, que tem coordenadas em t menos 2, que tem equação em relação a t menos 2, t menos c menos seno de t, tá? Fechei parênteses. A expressão para o y menos 3 mais 2 cosseno de t. A variável que as minhas variáveis padrões x e y se referem é a t.
O valor inicial é de 0, o valor final 2π. Pronto. Temos aqui, então, o esboço da curva, que o GeoGebra chama de A, é uma cicloide, beleza? Para a variação de 0 a 2π, ela tem esse comportamento. Ok. Então, vamos agora considerar a reta. Qual é a reta? Y igual a menos 1. Pronto. Ao esboçar essa reta, eu tenho ela toda no domínio real. Mas eu não quero ela toda, eu quero ela apenas limitando essa região. Eu só quero um pedaço dessa reta. Como é que eu obtenho? Eu tenho que saber esse ponto, que aqui facilmente podemos ver que é 0. E esse ponto, qual é esse valor aqui de x em relação à minha curva, tá? Para isso, vamos estabelecer valores de t. Jogando t igual a 0 na minha curva, obviamente vai dar 0. Basta você verificar, ó. 0, sendo de 0 é 0, menos 2 vezes 0, 0. Jogando 2π, que é 6,28 aproximadamente aqui, dado pelo GeoGebra, jogando 2π no lugar do x, para descobrirmos quem é esse valor da abscissa, tá? Jogando 2π será 2π menos seno de 2π. Seno de 2π é 0, sobra 2π vezes menos 2, que dá menos 4π. Então, eu estou querendo essa curva, ou melhor, essa reta, limitada nesse domínio, de menos 4π até 0. Usa, então, o comando função, aquele comando que limita a função, a gente já usa bastante. Menos 4π, perdão, a expressão é a da função f, já que eu já construí a reta lá. O intervalo é de menos 4π até 0, tá? Pronto. Criei, ela está ali, vou esconder a maior. E aí, esconder o rótulo. Aí sim temos a nossa região. Essa é a região a ser rotacionada, beleza? Vamos agora fazer tal rotação em relação ao espaço, tá? Uma rotação no espaço, porém em relação ao eixo X. Fica aí. Então, pessoal, continuando aqui no nosso GeoGebra, agora eu trago aberta a janela de visualização 3D com os dados que nós já construímos para esboçar a nossa região que será rotacionada. Inclusive, com a janela de visualização 3D aberta, ocorre a projeção, tá? No plano x ou y, bonitinho aqui, beleza? Tal que essa região desse plano será rotacionada em relação ao eixo x, esse eixo em vermelho. Eu fiz um ajuste para a visualização ficar melhor, tá? Se eu selecionar a janela 3D e clicar em mover visualização, eu consigo arrumar para que vocês possam fazer o mesmo aí e acompanhar melhor essa explicitação. Olha só, a gente viu em aulas passadas que o comando para rotacionar uma região com o GeoGebra é o comando girar. Eu digito girar, tá? E seleciono essa opção, objeto, ângulo, eixo, porque eu estou girando nos nossos estudos em relação ao eixo, tá? Um eixo de rotação, ok? Aqui eu vou fazer 2 giros, então vou usar esse comando 2 vezes. Por quê? Porque eu vou girar não apenas a curva cicloide, que é dada pela curva A, como também girarei essa reta, esse pedaço de reta, na verdade, que limita a região. Vou girar tudo, tá? Tá até em roxo, deixei até de outra cor, para que a gente faça umas observações visuais. Se liga, vou girar o objeto A, então, um determinado ângulo alfa, ok? Esse alfa está cinza, porque vai ser criado o controle deslizante, ele não aparece ainda aqui. E em relação ao eixo X, que pode ser digitado também, uma observação. Eu digitei eixo X com o X minúsculo, ficou cinza, porque o GeoGebra vai entender que isso aqui é uma nova letra, uma nova expressão que vai gerar um controle deslizante. Para que vire variável, eu vou usar o X maiúsculo. Então, se você quiser digitar um eixo para girar, eixo Y ou eixo X, coloque desse jeito, tudo bem? Com o X maiúsculo, Y maiúsculo, beleza? Ou simplesmente coloque Y igual a 0, que é a reta do eixo X. Enfim, bom, cliquei. Foi criado o controle deslizante, a curva já começa a aparecer aqui ó, em 45 graus, mas eu vou deixar em 0 grau para a gente girar tudo juntinho, bonitinho. Como assim tudo juntinho? Eu também vou girar a minha reta. Do mesmo jeito, eu pego esse comando girar. O objeto agora é a reta, esse pedaço de reta, G. O ângulo ainda é o alfa, beleza?
E o eixo ainda é o eixo X. Pronto. Cliquei. Então, o que é que acontece? Quando eu clicar e arrastar o controle deslizante para a angulação de 0 a 360 graus, eu faço um giro completo. Olha que bonitinho, da minha região. Aqui para a gente enxergar melhor a perspectiva, tá? Tudo ok. Parei nessa angulação, a minha região está aqui. Enfim, tá? A gente observa que no giro eu tenho um distanciamento. A projeção que é girada, ela tem um distanciamento do eixo, óbvio, porque a minha região também não está grudada no eixo, ok? Então esse sólido ele terá um buraco. A gente vai perceber melhor agora. Olha só, se eu considerar o rastro das duas curvas que estão sendo giradas S e S em relação à reta e à cicloide, ao girar eu vou deixar rastros, ó, que bonitinho. Vou virar para cá para vocês verem. Está formando, ó, um espaço. Tudo bem? Inclusive eu quero deixar bem rastros. É só colocar aqui, ó, animar, que ele anda sozinho, eu não me preocupo, ele anda bem detalhadamente, fica bem grudadinho, né? Todas as curvas que são formadas nesse giro, que são formadas no espaço nesse giro. Inclusive, quando ele passar por esse plano novamente, aqui em cima, ele vai projetar. Passou? Vamos ver, ele vai passar, ele vai projetar em algum momento, tudo bem? Tá aqui bonitinho as curvas. Geralmente ele projeta, porque ele desenha as infinitas possibilidades de curvas aqui nesse caminhar. Ok? Esse é o sólido gerado. Esse é o sólido gerado pela rotação. Aqui percebe-se facilmente, ó, o buraco que é formado. Ok? Quando eu faço esse giro, bem tranquilinho, bem bonitinho. Beleza? Se liga. Ó. Para que vocês enxerguem agora as seções transversais caminhando por X, porque eu vou pegar as seções transversais caminhando por X, porque o eixo X é o eixo de rotação, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou pegar... Cadê? Ele não formou o bater aqui. Deixa eu ver se eu consigo desanimar. E animar. Eu quero que ele bata aqui e traga. Pronto, deixou a projeção como eu queria. Ok. Às vezes acontece os bugzinhos, ele não deixa de imediato. Mas o que é que significa isso? Quando a minha volta, a minha angulação for de 180, existe uma seção, né, ou melhor, uma projeção dessa região que vai cair exatamente de novo no plano, tá? Eu andei 180 graus, perdão, ela bate aqui. Essa projeção ela ocorre acima do eixo X. Beleza, falamos um pouco disso. Vamos pensar nas seções transversais. Inclusive eu vou esconder esse plano agora, para ficar só vendo o sólido. Ao esconder, ele apaga a sombra, mas vou fazer ela de novo aqui. É bom que vocês veem bem melhor. Tudo bem? Beleza. Eu vou criar também, deixa só dar minha volta completa. Olha aqui para a gente enxergar muito bonitinho. Tem um cano aqui sendo formado, uma abertura. Beleza? Se liga. Ao considerar os planos que vão caminhar nessa superfície no intervalo dado, que a gente já viu, que é de menos 4π, que é aqui, até 0 em x, eu vou considerar os planos de equação. X igual a 1k, nessa janela 3D. Pronto, vai criar um controle deslizante, está coincidindo inclusive, vou afastar, vou colocar esse K para cá, deixa eu ver se eu consigo, pronto, selecionei, para a gente afastar. Vou limitar esse K, que ali o plano inclusive não está cortando a minha superfície, eu quero que corte, fica mais lento porque, inclusive todo movimento, ó, muda o rastro. Não, eu quero de menos 4π até 0. Pronto, eu só quero os planos cortando desse jeito. Beleza. Então, aqui eu tenho esse plano que está até aqui, ó. Se eu fizer a movimentação no K, olha o que está acontecendo. Eu estou vendo facilmente, na hora que ele corta, sendo formadas coroas circulares, ó, maiores ou menores.
Mas o que é que muda nessa coroa circular? O raio maior, o raio externo. Aqui, ó. Beleza? Tá andando a angulação ali, eu vou ver melhor, está sendo formado. Deixa formar toda para que a gente faça outras análises. Se eu considerar no plano x igual a k, esses cortes serão retas. Pronto. Retas que também vão caminhar de onde? Daqui até aqui. E na hora que eu faço esses caminhares, né, esses caminhos das seções, como eu já falei, os cortes transversais em relação ao eixo X, que é o eixo de caminhar, para a gente calcular o volume, geram setores, ou melhor, coroas circulares, onde a circunferência interna tem um raio fixo, e vocês conseguem ver o raio fixo facilmente, ó, a todo momento o raio está aqui. Aqui é o diâmetro da circunferência interna. Esse diâmetro é de quanto? Vai de menos 1 a 1. Então, o raio equivale ao quê? 2. Sempre 2. Ó. Mas a circunferência externa, ela muda. Podemos ver aqui no 3D facilmente. E aqui vamos observar. Quem será esse raio da circunferência maior da circunferência externa? É um raio que vai daqui até aqui, ou seja, tem um tamanho 1 e mais o tamanho y de onde? Da minha curva. Mas a gente vai discutir isso melhor lá no quadro que vamos voltar agora, tá? Já demoramos bastante aqui, mas foi bem pertinente para vermos esse processo do sólido e as suas interseções com as seções planas transversais ao eixo X. Beleza? Vamos lá. Valeu! Então, pessoal, voltando lá do nosso GeoGebra, que nos deu o suporte para observar melhor a nossa figura, a nossa cicloide, tá? Vou melhorar ela aqui, desenho, tá? Então, pessoal, voltando lá no nosso GeoGebra, que nos auxiliou em esboçar a nossa cicloide de equações dadas por essas expressões de x e y em função de t, se liga, o esboço está aqui posto, já vimos lá no GeoGebra, tá? Vamos fazer mais uns adendos nesse esboço. Que tipo de adendos? Verificar o caminhar da curva, tá? É importante pelo menos saber a posição de alguns pontos primordiais de t, né, de tempos t, marcados nesse plano cartesiano. Por exemplo, quando t for zero, qual o posicionamento da minha partícula nesse movimento da cicloide? T0 significa que aqui é zero e aqui vai dar menos 1. Então, nesse momento, o meu t é zero. T2π, quando t for 2π, no final do movimento aqui, do tempo, na verdade, do intervalo de tempo dado para desenvolvimento da minha curva. T igual a 2π, aqui dá 0, aqui dá 2π, menos 4π, aqui continua dando menos 1. Então, o posicionamento é nesse local. No tempo 0, no tempo, perdão, 2π, o posicionamento é daquele local. Ok? E na metade do movimento? A cicloide é uma curva que tem simetria, tá? E a simetria vai ocorrer bem nesse momento. A metade do movimento aqui, desse intervalo, é o t igual a π, tudo bem? A metade de tempo. Então, quando t for π, aqui vai dar menos 2π e aqui vai dar menos 5. A posição é exatamente essa. Isso será útil para a gente fazer algumas análises durante a nossa questão. Beleza? Por falar nisso, o meu móvel se desloca nesse direcionamento. Sai daqui e chega até aqui. Beleza? Se liga. No item seguinte, que é o item já espacial, para a gente pensar em volume,
eu vou tomar essa região R, que é a região limitada pela cicloide e pela reta y igual a menos 1, que está esboçada aqui, uma região R qualquer, e vou rotacionar essa região em torno do eixo OX, beleza? E já fizemos isso também lá no GeoGebra, por isso voltamos já para resolver o item A e B. O item A já resolvido, só repliquei ele aqui. E o item B, vamos resolvê-lo. Lá trouxemos o esboço gráfico, tá? No espaço cartesiano, na dimensão, na terceira dimensão. Se liga. Então eu tenho o item B, eu já trouxe aqui a rotação que já vimos mais perfeitamente no GeoGebra. Se liga, da região R em torno do eixo X. Se fizermos isso, vamos ter aqui, por exemplo, é uma das seções planas transversais, que nesse caso estarão transversais ao eixo X, né? Porque eu vou fazer a rotação em relação ao eixo X. Por exemplo, eu posso ter outra seção aqui qualquer, essa que está no meio, mas suponhamos que eu considere uma dessa, por exemplo, uma qualquer. Nessa qualquer, eu terei também o que? Esse tipo de figura. Que figura é essa? Essas são as seções, que são várias, que caminham de menos 4π até zero. Essas seções têm esse comportamento geométrico, bem mal desenhado, mas enfim. Esse comportamento geométrico é de quê? De uma coroa circular. Já falamos disso, que tem um raio interno e tem um raio maior, um raio menor, que é da circunferência interna, e um raio maior, que é da circunferência externa, beleza? E nós precisaremos dessas medidas de raios para descobrir a área dessa coroa circular. Por quê? Porque ela só tem área aqui, ó, então será o cálculo mediante a área da maior toda, tirando a área da menor, beleza? Quem é o raio da maior? O raio da maior é exatamente, ele tem exatamente, vou pensar na curva. Aqui é o centro das coroas, vai acontecer bem na reta de rotação, isso sempre acontece, né, no caso da seção circular. Na reta X, né, o centro, e até a curva, para toda coroa, para toda seção circular que eu considere, aqui por exemplo o meu Y já está nessa posição, se eu tivesse outra aqui eu teria um Y nessa posição, e aí vai. O meu raio então tem exatamente um tamanho Y, o meu raio maior, tá? Da minha coroa circular, das circunferências maiores nas coroas circulares. Então esse raio maior tem comprimento Y. Já o raio menor, que é exatamente esse tamanhozinho aqui, para qualquer coroa circular, ele terá tamanho que igual a 1. Beleza? Esse raio aqui é fixo. Então esse raio aqui sempre será 1. Logo, qual é a área dessa coroa circular? É a área da maior, que é πy ao quadrado, tirando a área da menor, que é π1 ao quadrado, ou seja, é πy ao quadrado menos 1. Essa é a área da coroa circular, beleza? Que está em função de y. Corriqueiramente, quando eu faço cálculo de funções cartesianas, x em função de y, e penso na rotação para calcular o volume, eu escolho o eixo e eu vou ter que andar nesse eixo de rotação, né, as seções. Na hora da integração, nós consideramos a área em função daquele eixo. Vai ficar a área x dx ou a área y dy e assim vai. Tá? Mas aqui na parametrização não vou precisar me preocupar, porque a área está em função de y. Mesmo que eu caminhe em x, tanto x quanto y está em função de quem? De t. Eu arrumo minha integral, que é o que eu vou fazer agora, e depois deixo tudo em função de t. Se liga. Olha só. Então, o meu volume a priori, pensando nessa área,
e vai caminhar em x, será dado pelo que a integral de menos 4π até zero, que eu vou fazer esse caminhar todo, né, para abarcar a minha região, exceções, de quem? Dessa área em y dx. Essa área em y é dada pela expressão π y ao quadrado menos 1. Beleza. Não vou precisar me preocupar em deixar a área em função de x, porque tanto isso quanto isso eu consigo deixar em função de t, inclusive isso. E aí vai ser possível calcular o meu volume só com a variável t, porque eu estou trabalhando com curva paramétrica. E é assim que vamos lidar, beleza? Se liga. A propósito, esse sólido aqui, ele também tem simetria. A curva tem simetria, o sólido tem simetria. Se eu calcular o volume de menos 2π a zero e dobrar, eu também vou ter o volume total que eu estou procurando. Mas eu vou deixar o volume de menos 4 a zero, que dá no mesmo. Até porque essa questão eu não vou até o fim, eu não vou calcular o volume. Eu posso até deixar como exercício para que vocês manipulem, mas eu só vou indicar a expressão, tá? Como a questão está pedindo. Se liga. Então, armada a minha expressão em função do x e do y, vou trazê-la para a função de t, que aí vai trabalhar com uma única variável na integral. Se liga. Isso então será escrito como menos 4 em x, que aqui são valores de x do caminhar, equivale ao que do t? Equivale a t igual a 2π. Tá? É nesse ponto que eu vou estar caminhando nesse ponto. E 0 em x, né, vai equivaler ao que em t? Zero também. Isso será π. O meu y em função de x é exatamente, em função de t, menos 3 mais 2 cosseno t ao quadrado, menos 1, vezes, eu coloquei essa expressão, quem é o meu dx? Se o x é isso, quem é o meu dx? O meu dx é o diferencial menos 2, 1 menos cosseno t dt. Tá? Esse é o meu dx. Beleza? Logo, isso vezes o dx. Ou seja, vezes menos 2, 1 menos cosseno de t dt. Agora, então, melhorando isso daí, logo, arrumando bonitinho, como deverá ser calculado o volume? Vou tirar as constantes, menos 2π, integral de 2π a zero das expressões. Eu não vou desenvolver essa expressão não, tá bom? Vai ficar menos 3 mais 2 cosseno de t ao quadrado, menos 1, vezes 1 menos cosseno de t dt. Essa daqui é a expressão que determina o volume desse sólido, simples assim. Beleza? Agora vamos avançar a nossa questão. Falta um item, o item C, que é pegar aquela região R e rotacionar em torno da reta x igual a 1. Vamos lá no GeoGebra, para enxergar essa rotação melhor. É possível fazer logo direto aqui, mas vamos lá enxergar. Voltamos e indicamos também, assim como fizemos aqui, a expressão que calcula o volume. Beleza, galera? Vamos lá. Então, pessoal, voltamos aqui no nosso GeoGebra para verificar, tá? E vamos ser um pouco mais rápidos, porque senão a aula já é grande, vai ficar maior ainda. Então, vamos agora verificar a nossa região R, que está aqui esboçada e projetada. Eu já mudei o posicionamento, inclusive, do mesmo jeito que eu falei. Basta clicar na janela 3D e movimentar aqui, que você posiciona melhor para uma melhor visualização, tá? Tudo bem, da janela. É isso que eu fiz. Diminuir porque agora eu vou girar em relação a uma reta x igual a 1. Eu vou considerar uma reta x igual a 1. Se eu digitar aqui, considerarei o plano. Eu quero digitar aqui, que eu quero considerar só a reta. X igual a 1. Pronto. Aí ela é projetada, inclusive aqui no plano, ó.
no espaço, tá? No plano x ou y. Enfim, beleza? Eu quero girar em relação a essa reta, essa superfície, essa região. Vou considerar de novo o comando girar e digitar. O objeto A será girado numa angulação alfa em relação ao eixo x igual a 1. Pronto. Tranquilo. Não, ele colocou plano porque eu estou digitando na janela 3D. Deixa eu clicar aqui. Pronto, agora sim. X igual a 1. Já apareceu até na angulação 45 graus, mas eu vou deixar paradinho aqui. Porque eu vou usar também esse comando para o girar objeto G, né, que é aquele pedaço de reta ali que limita a região, ângulo ainda alfa, e eixo de rotação x igual a 1 também. Pronto. Tá aqui bonitinho, quando eu fizer o giro, ó, a minha região ela vem aqui e vai girar em relação à reta x igual a 1. Repare quando ela passa por aqui, aparece a sombra. É no momento do 360 graus. Como eu já falei na outra formação do sólido, no outro girar, o rebatimento vinha para cá. O rebatimento de 180 acontece aqui, tá? Depois não vou me preocupar mais com isso, vou seguir aqui colocando um rastro em ambas as curvas que estão girando. Vou logo animar para que eu possa enxergar o que está acontecendo, tá? Vou enxergar desse jeito o sólido. Aliás, eu vou enxergar de várias posições para vocês verem o quão bacana é. Olha o formato. Vocês estão enxergando um formato de quê? Que parece uma forma de bolo. Estão vendo? Bem, ó. Movimentei. Eu tenho um furo aqui. A reta está andando. Só que ela aqui embaixo é vazada, ó. Girem de todas as formas por aí. Existe um vazar aqui, um buraco, e um buraco que vai ficando com sombras, porque não é um buraco constante como na outra. Beleza? Por conta disso aqui, não tem uma distância constante, como na outra tinha sempre a distância de 1 para o eixo x. Vou considerar agora os planos transversais de y. Eu pegaria o y aqui embaixo, se eu não me engano é y igual a menos 5, verifiquem. Tá bom? É o y mínimo da minha curva. Basta pensar nos valores aqui, ó. Quando t for 0, vai dar menos 1. E quando t for menos 2π, vai dar 5. Vai dar menos 2π? Quando eu estiver aqui nessa posição, vai dar menos 5. Confiram. Menos 5 não, na verdade. No meio do meu caminho, que é exatamente para t igual a π, perdão. Na verdade é menos 5. Verifiquem isso. Tudo bem? Para t igual a π, que é a metade do caminho, óbvio, de 0 a 2π, será menos 2, menos 5. Beleza. Por que eu estou vendo isso? Porque eu quero ver as seções, eu quero enxergar as seções. Inclusive, deixa eu dar um zoom melhor aqui. Eu precisei dar um zoom melhor para ver melhor o sólido. Vou considerar um plano de novo, que nem fizemos, porque agora eu vou andar em y as seções, porque elas estão andando nessa reta x igual a 1. É um eixo paralelo ao eixo y. Tudo bem? Então, eu vou pegar as seções y igual a k. Tudo bem? Criando na janela 3D. E criando também um controle deslizante que eu vou deixar destacado aqui. Mas esse controle eu vou limitar de menos 5, que é aqui onde começa a cortar o sólido, até menos 1. Então, de menos 5 até menos 1. Beleza. Mesmo jeito. Eu vou ver aqui, ó, as figuras formadas. E eu consigo enxergar melhor a coroa circular que ocorre. Tá? Aqui, ó, a coroa circular. Beleza? Uai, eu tô movendo o plano. Tem que mover, Deixa eu fechar mais aqui, que eu tô bagunçando tudo. Tá aqui, tá formando. Tem que mover o K. Ó, a gente vai conseguir ver melhor as coroas circulares. Inclusive, eu vou deixar aqui também, indicado no plano, a reta y igual a K, tá?
marcada no plano. Pronto, tá aqui. Então, quando eu caminhar, eu tenho os meus cortes. As minhas seções elas vão andar da onde? No mínimo -5, que está aqui, até no máximo -1, nesse intervalo, é o caminhar das seções. E quando eu fizer esses caminhares, já tá aparecendo ali bonitinho, ó. É como se já tá cortando várias vezes, que bom. Eu tenho várias coroas circulares. Ó, ao caminhar eu tenho os vários cortes, por exemplo, eu parando aqui, eu tenho essa coroa circular. Parando mais para lá, ó, vocês estão observando que diferente da anterior, quando eu caminhar, as minhas coroas circulares, elas têm variação, tanto no raio interno, não é mais fixo, por conta disso aqui, desse distanciamento, quanto no raio externo, no raio maior. Ó, quando chegar aqui, eu tenho um raio máximo, na verdade. O raio interno e o externo vão estar aqui, ó. É porque ele está tocando na ponta, não conseguimos ver direito. Mas eu vou ter uma coroa circular com o raio máximo e o raio mínimo coincidindo. Beleza? Bom, depois dessas observações visuais aqui que vão nos auxiliar, vamos lá para o quadro e terminar o cálculo do volume da segunda parte da questão para finalizar. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, vindo lá do nosso GeoGebra, acompanhamos mais uma rotação da região R, só que agora em torno da reta x igual a 1. Eu trouxe essa rotação aqui com esse desenho não tão bonitinho, tá? Espero que agrade um pouco, beleza? É fácil, só observar, pensar ali na reta e girar aquele desenho em relação a essa reta, beleza? Enfim, bom, quando a gente faz esse giro, diferente do anterior, nós temos, deixa eu considerar aqui, mais ou menos aqui, nós temos seções planas, aqui está interna e pontilhado. Por falar em pontilhado, corrijam do que fizemos na anterior, aqui também está lá atrás, eu não vejo, tá? Enfim, corrijam na anterior, que eu não pontilhei o eixo X, que eu não estou vendo aqui também, eu preciso pontilhar, eu não estou vendo, está lá atrás, ó. Vamos pontilhar. Pontilhem no nosso desenho anterior, tá? Eu já tinha gravado, não desgravei, tá? Mas não esqueçam de pontilhar quando replicar o desenho no material de vocês, tá? São coisas que estão lá atrás, eu não estou vendo. Beleza. Então, essa seção aqui é a que eu vou considerar, tá? É a que estamos caminhando para construir o nosso solo. Está parecendo inclusive uma forminha de bolo, bem bonitinha, tá? Então, essa é a minha seção. Para essa minha seção, também eu tenho coroas circulares. Afei essa coroa circular. Pronto. Coroas circulares. Nessas seções que eu tenho coroas circulares, eu também tenho um raio interno, eu também tenho um raio externo. Tá bom? Meu segredo maior, preciso verificar, na verdade, quem é o raio interno, quem é o raio externo. Então, aqui vamos aguçar um pouco o nosso raciocínio. Veja bem, o raio interno está nesse lugar, o raio externo está nesse lugar. É esse todo o raio externo, o raio melhor dizendo, da circunferência maior, e aqui o da circunferência menor. Esse raio interno, ele tem que tamanho? Ele tem, pensando na curva, tá bom? Ele é variável, não é como no outro item que era fixo, no item B, tá? Que era sempre 1. Aqui quando eu vou caminhando a minha seção, o raio interno também diminui, ok? E também expande, tá? Enquanto o raio interno expande, o raio externo, o raio maior, diminui, beleza? Esse raio interno, ele tem exatamente que distância? Ele tem um tamanho 1, tá? Sempre um tamanho 1, que esse aqui é um tamanho 1, a distância 1 de 0 a 1, e sempre um pedacinho a mais, esse pedacinho a mais
são distâncias x, tá? São distâncias x que estão na minha curva, tá? Porém, internamente, para o raio interno da circunferência interna da coroa, os x eles só variam na curva daqui até esse momento, beleza? Então eu vou dizer que esse raio aqui é um raio que tem tamanho sempre 1 mais 1x1, tudo bem? É um tamanho 1, sempre 1, que é esse tamanho aqui, essa distância, mais esse pedacinho aqui, ó, que vai variando. Esse pedacinho que varia é um tamanho x, assim como aqui era um tamanho y, assim é um tamanho x na curva, tudo bem? E o raio externo, que é esse raio maior aqui, ele também fixamente contém o tamanho 1. Isso faz parte, o raio externo é esse todo. Isso faz parte aqui da medida 1. E esses tamanhos variáveis, tudo bem? Que no máximo chega aqui e no mínimo chega aqui. Ele chegará aqui, no mínimo, o raio externo, o raio maior, por assim dizer, eu estou com mania de dizer externo, raio maior, ele chegará aqui quando o mínimo, que é o interno, também chegar aqui, tá? Então eu vou dizer que ele está numa certa distância, mas eu não, é uma distância x também, uma distância x da curva, mas eu não vou considerar como o mesmo x, porque o x que eu considero como variações para o raio da circunferência de dentro da circunferência interna será um x diferente dos x, tá, que formam variações gerando o raio maior. Eu vou chamar esse outro x de x2. Por quê? Porque eu já estou pensando na variação do t, tá? Olha só, eu tenho essas distâncias. Vou repetir aqui para vocês enxergarem. Essas distâncias aqui são distâncias tais x1, tá? São distâncias que ocorrem nesse momento até esse momento. São os raios da circunferência interna, ok? Para que vocês enxerguem melhor lá. Assim como essas distâncias aqui até esse momento, e aí eu estou acrescendo 1 é fixo, por isso que eu estou botando sempre somando com 1, tá? Essa distância aqui é uma distância x2. Também é um x da curva, são vários x, ó, nesse ponto tem um outro x, nesse ponto tem um outro x. Mas para o raio externo, os meus x têm uma variação externa, que eu digo é o externo, da circunferência externa, o raio maior. As variações de x ocorrem de menos 4π até menos 2π. Já para o raio interno, pensando no x da curva, as variações desses tamanhos ocorrem de no máximo menos 2π, ou melhor, no mínimo, até o zero. Beleza? Então, por isso que eu estou fazendo a separação entre x1 e x2, ok? Logo, a área da minha seção será dada pelo quê? Π x2, ou melhor, π1 mais x2, que é o raio maior. Esse raio maior é 1 mais x2. E o raio menor, 1 mais x1. Menos a área interna, tá? Que é a área que está aberta aqui na coroa circular, que é a área da circunferência maior, que tem esse raio todo, tirando a área da menor, ou seja, π1 mais x1 ao quadrado. Beleza? Essa é a expressão, tá, que calcula a área da coroa circular, que é a seção que eu caminho aqui para encontrar, então, o meu volume do sólido. Beleza? Se liga. Aí agora eu vou para o volume do sólido.
O volume do sólido, ele será dado por quem? Eu terei que quebrar em duas partes, porque eu vou pensar em duas variações de t. Na primeira, o meu t está entre 0 e π, pensando nos x menores, e na segunda, o meu t vai estar entre 2π e π, pensando nos meus x maiores, beleza? Porque no momento que o raio da menor está aqui em 0, na interna, o raio da maior vai estar em 2π, pensando nos t's, tudo bem? Por isso que eu tive que fazer essa separação em duas possibilidades de x na curva. Os x da curva são um só, tá? Porém, pensando no t, porque são tempos distintos. Ou no momento que intercepta aqui o raio menor, está interceptando aqui o raio maior, o raio externo. T igual a 0, T igual a 2π. Nesse momento, os t's são iguais. T igual a π para ambos os raios, para ambos tamanhos. Tudo bem? Por isso essa necessidade. Porque são variáveis, né? Que nem o outro item, que um dos raios era sempre fixo. Era um buraquinho fixo, né? Tipo um cano, por assim dizer. Beleza? Então o volume eu vou separar em dois momentos. Um momento para o x2 e um momento para o x1. Qual é o momento do x2, do raio maior? São raios para valores de x que vão de menos 4π até 2π. Integral de menos 4π até menos 2π. Menos 2π, na verdade. Tá bom? Dessa área em x, dy, porque as minhas seções agora estão caminhando em y, estão subindo, beleza? Lembrando que essa área em x será o quê? Ah, sim. É porque eu tô fazendo esse cálculo aqui, eu estou separando, eu preciso separar. Eu não vou conseguir, na verdade, eu estou trazendo aqui para uma área 1 e uma área 2, por assim dizer, tá bom? Então isso aqui não é o meu AX, é um A1X, que se refere, vou botar chamar de A2, já que eu estou chamando aqui de X2, só para que haja coerência nas associações. A1 também. Então eu vou chamar aqui de A2X, pronto. A2X dy, tirando a integral de quem, para calcular o volume, de menos 2π até zero, que agora eu estou pensando nas variações do raio interno da coroa circular, que é 1 mais x1, de uma área 1x dy. Essa expressão é π1 mais x1 ao quadrado. Essa expressão é π1 mais x2 ao quadrado. Beleza? No frigir dos ovos, transformando tudo isso aqui para a função de t. O que ocorre? Integral de quem? Quando x for menos 4, quem é t? Menos 4π, quem é t? T é 2π. Quando x for menos 2π, quem é t? É π. Tá? Quando nada, botar esse π para fora, 1 mais. Qual é a expressão de x? É essa, então eu vou pôr um colchete aqui, já que tem parênteses, para ficar tudo bonitinho. 1 mais, que é menos. Na verdade, 1 mais vai ser aquilo ao quadrado. Ah, não, é 1 mais aquilo, 1 menos isso ao quadrado. 1 mais x2 ao quadrado. O x é o x. O x2 e o x1 são as mesmas expressões de x. Eu só o separei novamente, repetindo, por conta da variação do t. Beleza? E do próprio x. Vezes, quem é o meu dy? O meu dy será o quê? O diferencial desse y, que será
menos 2 seno t dt. Tudo bem? Logo, isso vezes menos 2 seno t dt. Menos integral, quando x for menos 2t, tá? Menos 2π, o t vale o quê? Vale π. Quando x for 0, o t vale quem? 0. Beleza? Coloco o π para fora. 1 mais, quem é x1? A mesma coisa do x2, ou seja, é a expressão de x, no caso, menos 2t menos seno de t ao quadrado vezes o dy, menos 2 seno t dt. Isso implica, então, que o volume, só vou repetir isso aqui, eu não vou repetir não, essa expressão do volume, tá bom? Vocês só tiram parênteses, tiram a constante bonitinha, beleza? Que não vai caber aqui, eu não vou apagar o quadro para refazer. Então, o volume será dado por essa expressão. Tiro menos 2, vai ficar menos 2π vezes isso, vezes seno de t. Tiro menos 2, vai ficar mais, né, 2π. Essa expressão, seno de t dt, essa para esse intervalo de variação de t, essa para esse intervalo de variação de t. Para deixar mais bonitinho, beleza? Eu vou até botar reticências aqui. Eu só quero a expressão, não quero que você desenvolva, até porque seria bastante trabalhoso fazer esse desenvolvimento. É possível? É, mas é muito trabalhoso, beleza? É isso. Foi uma questão bem grande, tá? Peço desculpas, mas é uma questão bem interessante também. Fomos no GeoGebra, voltamos, fomos de novo, fizemos análise aqui no quadro. Espero que tenham compreendido. Caso não, podem colocar comentários, beleza? De dúvidas. E é isso aí. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. E até a próxima aula. Valeu!